Este ano, Ricardo Araújo Pereira ficou encavacado com o papel do Presidente da República. Pedro Mexia sentiu-se liberal e moscovita com a Troika e João Miguel Tavares acaba 2011 declarando-se sem alternativas, por motivos óbvios. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos à última reunião de 2011 do Governo Sombra com os ministros de longa duração, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares, desta vez para uma discussão não exatamente sobre a última semana, mas sobre este último ano de 2011. 2011 foi difícil, mas será que em 2012 não viremos ainda a ter saudades dele, Ricardo Araújo Pereira? Não sei se não é... Há aquela conversa muito chata que é sempre irritante das pessoas que dizem no meu tempo é que era bom. E eu tenho a certeza que quando tiver 50 anos não vou dizer quando eu tinha 30 e tal é que era bom. Não era péssimo. Eu espero, ainda bem que há este registro, para a gente saber daqui a 15 anos que estes tempos não eram bons. Não eram, era mau. Isto é mau. É como aquele filme do Woody Allen do... Como é que se chama? Meia-noite em Paris. Mas vais ter saudades de coisas que tens agora e que não vais ter aos 50 anos. Pois. Está bem. Pois, sim, mas isso não tem a ver com o tempo. Isso tem a ver com a passagem do tempo. Não tem a ver com o tempo, mas há fármacos. Há fármacos. Eu acredito na indústria mas farmacêutica. aos 50 já não. Não, 50 aos 50 ainda te safas, pá. Talvez, eu acredito em que isso é sim. fármacos aos 50. É uma mensagem de otimismo. Obrigado. Lá é um bom endorsement. Pá, é como aquele filme do Woody Allen que basicamente é o contrário do meu tempo é que era bom. Era no teu tempo, que toda aquela gente está à procura de outros tempos e nós somos pessoas dessas. Estamos à procura do... Não é este tempo que é bom, de certeza. Para 2012, otimista ou pessimista, João Miguel Tavares? Depende da perspectiva, digamos assim. Não, acho que vão ser tempos horríveis. A minha perspectiva otimista no meio disto é que temos obrigação e temos oportunidade de, a partir daí, fazer um país, apesar de tudo, melhor e mais justo que aquilo que ele foi para trás. E sermos mais competentes e mais eficazes e mais política à mesa. E sermos melhores. Não tem nada. Mas eu acredito genuinamente nisto, porque nós não conseguimos mudar, a não ser quando somos obrigados, empurrados à parede. É da natureza humana. Pedro Mexia, pessimista ou pessimista? Exato, é essa a alternativa que se põe. Há uma frase do Francis Bacon, que só funciona em inglês, em que ele se declarava optimist about nothing, que é uma frase muito ambígua, porque ao mesmo tempo que é otimista acerca de nada, é muito otimista acerca do nada. E, portanto, estamos mortos, além dessa pode ser a curto. Dessa questão, mas o país, é isso que eu ia dizer, o país pode ser a curto. Já vamos olhar para o futuro, mas antes metemos-nos aqui na máquina do tempo para tentarmos perceber se os desejos que os nossos ministros Sombra formularam na passagem de ano, no ano passado, na passagem de 2010 para 2011, se esses desejos se concretizaram ou não ao longo de 2011. Eis o que eles pediram ao comerem as passas e revelaram aqui na primeira reunião deste ano. O que eu formulo enquanto ponho as passas, é que a tradição muda para amendoins. Não sou especialmente fã de passas e nunca funciona. Mas, a sério, o meu desejo é sempre o mesmo. É Benfica campeão 20 anos seguidos. Mas não tem acontecido. Tu é que entraste com a luz no coração. A luz no coração. Mas quer dizer, aquilo é óbvio que não passa de uma superstição e tal, mas ainda assim eu pensei, se calhar é por pedido ser irrealista e agora tenho pedido só 10 anos seguidos. 10 anos seguidos Benfica campeão. Pedro Mexia, os dois desejos. Só vale a pena pedir pedidos irrealistas. O meu era que houvesse uma alternativa a este governo que não fosse Pedro Passos Coelho. Não sei bem o que isto quer dizer, porque de facto não... Isso ainda se pode arranjar, porque o PSD é criativo nessa matéria. Fazer uma espécie de noite de facas longas ainda antes das legislativas, mas era a coisa que eu mais gostava. Também gostava que, e sobretudo lendo os últimos números que apareceram sobre as tiragens dos jornais portugueses, tudo indica que dentro de 3, 4 anos não vai haver jornais em Portugal que não falem senão de Rottweilers que atacam senhoras, spas, a vida dos ricos ou como éramos felizes em África. São os 4 temas que claramente vão dominar, vendo pelos jornais que vendem,
o público das notícias estão abaixo dos 30 mil, o I é um morto-vivo, e, portanto, os jornais estão a acabar e a mim massa-me um bocado. A doutrina divide-se entre saber se é um morto-vivo ou um nada morto. Não, mas vem o periscópio. Parece que vem mesmo, segundo as minhas fontes. João Miguel, e os dois desejos eu estou com um bocadinho passas? como o Ricardo. Eu confesso que em vez de engolir passas, eu preferia enfiar umas passas. Ficava mais próprio. E o pior. Mas, Não foi mal. Penso foi quase um chente. mas de qualquer forma, eu diria que o meu primeiro pensamento foi para Barack Obama, não é? Portanto, Ainda? e que é verdade, um segundo mandato, uma segunda parte de mandato. Mas agora fala feliz. aquele senhor que chora muito, não é? À frente Não, do Congresso. atenção, o Barack Joe Brainer. O Barack chora em todas Obama as agora ocasiões. pode pedir o segundo mandato para fazer o quê? O mesmo que fez no primeiro, porque tudo o que ele fez vai ser desfeito agora pelo novo Congresso Republicano. Portanto, ele pode ser eleito e fazer outra vez a mesma coisa. Bom, mas o meu segundo pensamento foi para o outro Deus, portanto, depois de Barack Obama, o outro, o verdadeiro, supostamente, e que foi que, portanto, acabasse a ligação direta entre a temperatura e a trafolhice. Ou seja, e deixa-me explicar, dentro daquele espírito de tentemos o impossível, era que eu acho que é extremamente injusto que Deus pergunta a todas as criaturas: olha, queres ser honesto ou queres ter um tempo ameno? Se a pessoa diz, não, eu quero ser honesto, põe no agasalho e envia-o para a Noruega. Queria só aqui dizer que nem o José Hermano Saraiva se atreve a falar em Deus em discurso direto. Onde Hermano Saraiva não vai, João Miguel. E é chato. E depois as pessoas dizem, não, eu gosto de um calorzinho. E Deus diz, então vais para Portugal, mas o teu primeiro-ministro é o José Sócrates e o teu procurador-geral da República é o Pinto Monteiro. Gente honrada. Gente honrada. E eu acho que isso tem que acabar. Vamos ver se... Que Deus mude de ideias. Vamos ver se vão satisfazer os vossos desejos mais íntimos. Aí era para dizer os mais íntimos. Bom, ficaram por revelar os desejos mais íntimos. Já agora esses íntimos e não revelados, não confessados, concretizaram-se, Pedro Mexia? Foi bom enquanto durou. E para vocês? Os íntimos. Sei lá, já não me ou os lembro. outros? Os outros, o Barack Obama não teve propriamente uma segunda parte de mandato brilhante, nem está a ter, não é? Mas, enfim. Daquilo que estava implícito nos vossos pedidos no princípio do ano, uma coisa concretizou-se. José Sócrates já não é Primeiro-Ministro. Sim. Oh, Carlos, Satisfeito, agora... Ricardo Isso Araújo era o mais Pereira? importante. Bom, primeiro, deixa-me dizer que eu sempre soube que, a propósito dos desejos íntimos, eu sempre soube que um dos segredos para uma vida melhor é uma pessoa não ter desejos íntimos. Isto é ótimo, porque... Enfim, é excelente. Depois, é ótimo, porque aquele desejo íntimo não se realizou. Se não tiveres, não há problemas. Isso também dá para os outros. Acabam-se essas choradeiras. Dá, exatamente. Tornaste budista agora. Foi tão Não. bem zen. Nem Mas por eu isso. percebi, tá? Porque eu já prescruto o teu íntimo. Eu acho que isso de ter íntimo, para já ter íntimo é mariquice, para mim, no meu entender. Ora, o que é que sucede? Satisfação por Sócrates ter saído? Julgo que sim, porque temos... veja-se. Não se pode... Vais dizer o quê? Estou satisfeitíssimo com a substituição, sim, é excelente. É excelente, mas faz diferença. é aquela altura do jogo em que o treinador, em desespero de causa, tira um ponta de lança que não joga nada e mete outro que não joga nada. É só isso. Este está mais fresco. Mas dá menos caneladas sem se ver, eu não percebes? sei, Puxa menos as cuecas aos defesas centrais na altura de cabecear. É tudo ao lado na mesma. Tudo ao lado. Aquela parte de não querer Passos Coelho substituir Sócrates é que não lhe correu lá muito bem. Confirmou os seus receios, Pedro Mexia? Quer dizer, não era uma alternativa que fosse viável. Eu, apesar de tudo, acho que há diferença, independentemente agora de entrar das questões de caráter, que não vale a pena. Não é isso. Não é isso, mas não vale a pena ir. Mas apesar de tudo, eu prefiro que o político não esteja a marimbar para o facto de Portugal estar à beira de não poder pagar salários e não sei o quê. Prefiro, mesmo que não concorde com algumas das políticas ou com algumas das atitudes do governo, prefiro isso do que o marimbar para a dívida, o pagar sem saber se tem dinheiro para isso, o fazer compromissos sem olhar para o orçamento. Prefiro. Como é que caracteriza politicamente este ano, João Miguel Tavares? Uma treta.
Mas não, eu diria, voltava à história do... Não sejas tão profundo para as pessoas lá em casa. Às vezes nem toda a gente tem formação em ciência política. Mas é uma treta, quer dizer, e vai continuar a ser uma treta em 2012, mas simplesmente é uma treta que as pessoas incorporaram e perceberam que é uma treta. E perceberam porque é que é uma treta. E é sempre esse onde reside o meu otimismo, é o facto de eu achar francamente que os portugueses, se calhar muitas vezes ao contrário dos gregos, perceberam onde é que estão enfiados. E essa lucidez, e nesse aspecto eu acho que Pedro Passos Coelho tem tido um papel importante, e Vítor Gaspar, ao menos a pôr na cabeça das pessoas que, ouçam, isto está uma desgraça e vocês percebem porque é que chegamos até aqui. E essa lucidez, ao menos, é positiva, porque admitir a doença é o primeiro passo para uma cura. Bom, vamos então distribuir as pastas ministeriais para encerrar este 2011 em que os portugueses decidiram mudar de governo e reelegeram o Presidente da República. Ora, o Ricardo Araújo Pereira quer criar para este efeito o Ministério da Política. Não haverá aqui uma certa redundância, Ricardo Araújo Pereira? Curiosamente, no estado em que está o panorama político hoje, nem por isso. Os ministérios não são todos ministérios da política? Não são exatamente, não. São o facto da democracia ter sido substituída em grande medida pela tecnocracia, por exemplo, na Grécia há um governo que não foi eleito, em Itália há um governo que não foi eleito, etc., formado por tecnocratas, faz com que isto do Ministério da Política seja necessário. Quanto mais para fechar a porta, sim, fechar a porta, apagar a luz. Foi giro isto, eu ainda me lembro como é que era, a gente ia a uma cabine, punha uma cruzinha, não era a coisa mais satisfatória do mundo, mas tinha as suas vantagens, era o pior de todos, com exceção dos outros todos. E mudou. Agora o paradigma é outro. É senhores que sabem muito de finanças. Ao contrário de Jesus Cristo. Ao contrário de Jesus Cristo. E é isso. E que, não sendo eleitos, se apanham na cadeira de Primeiro-Ministro, etc. O João Miguel Tavares revê-se nesta necessidade de acabar com a política, uma vez que se considera sem alternativas. Não, eu acho mesmo que estamos sem alternativas e, portanto, estar lá um tecnocrata ou um político, muitas vezes não se nota realmente muita diferença. Eu acho que podemos utilizar quase uma metáfora ineme. A metáfora ineme quer dizer, nós cortaram-nos um braço, não é? E, portanto, temos uma alternativa que é, ou metemos um garrote. E, geralmente, o que eu vejo neste governo e noutras coisas, e noutros governos tecnocratas, é que estão a tentar meter o garrote. E depois há os outros que estão de fora, nomeadamente alguma esquerda a portuguesa toda, muito colorida, a dizer: mas acham bem ficar sem o braço? E tinha o braço? O braço agora ficou para trás. Mas eu acho e, que isso portanto, é só ficamos quando... a chorar com o braço, já se percebeu. Realmente era melhor termos lá o braço. Não é certo que tenha sido um braço, digo eu. Pois não, se calhar foram as duas pernas, mas quer dizer, já as perdemos. Estás mais perto. A questão é quando depois de nos terem cortado o braço, nos dizem: e se jogássemos aqui um braço de ferro? Isso de facto é um bocado incomodativo, porque obrigar-nos a pagar uma dívida que nestas condições não se consegue pagar, enfim. A política ainda faz falta, Pedro Mexia? Ou pode prescindir-se dela com vantagem? Não, isso acho que não. Eu aliás, acho que isto que aconteceu nomeadamente em Itália, que eu vou falar disso mais à frente do Berlusconi, foi ótimo a Itália e a Europa ter-se livrado do Berlusconi, mas não é muito tranquilizador haver um governo que está lá pela competência técnica, e ainda bem que a tem e é genericamente reconhecida, mas que não foi eleito. Eu acho que quando nós prescindimos desse pequenino ritual, isso abre um caminho perigoso. Mas, sobretudo, acho que mesmo nos governos que foram eleitos, e retomando aqui o que já disse neste programa, como é o caso do português, eu não vejo este governo que este governo seja um governo político. Acho que este governo é um governo para pôr as contas em ordem e isso é preciso ser feito, mas tudo aquilo, não há verdadeiramente dimensão política. Basta ver as sucessivas entrevistas que o Primeiro-Ministro deu e ele, eu não estava a pedir diz alguma coisa de esquerda ou diz alguma coisa de direita, como no famoso filme do Moretti, mas diz alguma coisa política. Ele não diz nada que seja político, fala de questões técnicas, de questões financeiras, de questões tecnocráticas, mas não fala nunca de política. A prova disso é que não tem, como aliás outros primeiros-ministros não tiveram, uma ideia sobre o nosso papel na Europa. Sim, mas a ausência política, neste caso, também pode ser uma forma de política, não é?
Damos, portanto, a pasta da política. Então é muito... É bem jogado. Damos a pasta da política ao Ricardo Araújo Pereira, enquanto o Pedro Mexia quer criar o Ministério da Tauromaquia para enfiar um par de bandarilhas em alguém. Pedro Mexia. Não necessariamente, embora essa é uma ideia a estudar. Então é para quê? Não, é para falar da Europa, precisamente, que é uma das questões que se falou. Acho que nunca se tinha falado tanto da Europa como, e por mais razões, como em... Tauromaquia quer dizer que vamos recorrer à mitologia grega. À mitologia grega, porque o Zeus transformou-se em touro para poder, digamos, conviver... Manter relações sexuais incríveis. Exatamente. Como deseja o comandante da polícia de Coimbra. Com a Europa. Um método de engate que nunca mais foi utilizado. Nunca mais ninguém se lembrou de se tornar touro. Não, involuntariamente acho que muitos ficaram bois, não é? Não, e há gente que faz às vezes um ar bovino para... Mas lá está, Zeus tinha uma estratégia. Ao contrário de Von Rompuy, Zeus tinha uma estratégia. Sabia o que queria fazer com aquela senhora e fê-lo. E nós vimos este ano 2011 uma sucessão de cimeiras decisivas. Todas as semanas havia uma cimeira decisiva, das quais não saía nenhuma resolução. A única coisa realmente importante que aconteceu em 2011, para além de toda a gente já está mais ou menos preparada para o colapso do euro, foi, ao fim de muitos anos e pela primeira vez de uma forma tão clara, a Inglaterra ter saltado fora. Nem com a senhora Thatcher a Inglaterra tinha vetado um tratado. E, portanto, eu gostava de alguém que tivesse uma estratégia, tal como Zeus teve, não para fazer o que Deus fez à senhora, mas, ou sim, se fosse consentido, mas que gostava que acontecesse alguma coisa na política europeia que nos desse alguma esperança. Também sente a Europa à mercê de um belo touro, João Miguel Tavares? Eu acho que o que o Zeus fez à senhora é o que o mundo está a fazer atualmente, não é? À Europa também. O problema é que não é sexo consentido, de facto, mas acaba por ser inevitável. Não nos dão um animal que espeta os cornos do destino. E nós próprios estamos a ser... É bonito. Natália Correia. E nós próprios andamos também a ser toreados no meio disto tudo, mas enfim, estamos lá enfiados e neste momento não há maneira de, ao contrário do touro, não temos maneira de sair de lá. Ricardo, nem de saltar para as bancadas. Também está preocupado com a Europa? Ou está mais preocupado com o touro? Sobretudo com a parte da Europa em que a gente vive. Especialmente eu. Aquele meu sítiozinho ali. Estou preocupado, quer dizer, por um lado estou descansado, não é? Porque se têm tomado decisões e têm chegado a soluções tão interessantes e eficazes que a Europa tem conseguido sair da crise. Por outro lado, a nossa situação em particular, que eu vejo com agrado, que entusiasma as pessoas. O governo está a fazer o que deve fazer, é um governo realista. E eu não percebo muito de economia, mas nós pedimos um empréstimo, temos que pagar um determinado juro. Se nós crescêssemos zero, ou seja, se o déficit fosse zero, não conseguiríamos pagar. Se o crescimento do país fosse zero, já não conseguiríamos pagar. Parece que vamos entrar em recessão e, portanto, vai ser ainda mais... Já está. Eu não sei se impossível tem gradação, mas vai ser mais impossível pagar. Pelo visto, isso é realista. Vamos a ver. Sabes, podes pagar mais impostos e emagrecer e portanto, mais também ainda ficas com mais folga e portanto podes pagar. Mas eu concordo contigo, eu acho que a recessão também traz mais recessão, atenção. Damos o Ministério da Tauromaquia ao Pedro Mexia e atribuímos a pasta da Justiça ao João Miguel Tavares, que escolhe como figura nacional do ano Duarte Lima. Parece-lhe que é a personalidade portuguesa que melhor representa este ano de 2011? Não, seria Vítor Gaspar, mas também para não estarmos outra vez aqui, se não estávamos o programa inteiro a dizer mesmo, eu decidi introduzir algum colorido e nada como ter um senhor careca que tem muito dinheiro e alegadamente andou a matar velhinhas no Brasil. E, portanto, eu achei que era um colorido que eu trazia ao programa. Mas e queria ir para o Qatar, também nos dizem. Para o Qatar, dizem-se agora, não é? E, portanto, também está metido no BPN e, na verdade, ele está metido em tudo. E Duarte Lima, há dois lados. Um é porque ele é realmente uma personagem absolutamente fascinante, no sentido em que apetece fazer um filme daquele homem e se ele algum dia contasse realmente as suas memórias e tudo o que se passou desde a sua infância entre os montes até agora, eu acho que ele é um bocadinho de Portugal também. E, portanto, nesse aspecto tem esse papel quase mitológico, uma espécie de mitologia luso-rasca,
mas mitologia mesmo assim. E depois também porque o caso dele e a maneira, sobretudo, como Portugal lidou com a forma como o Brasil andava a investigar o assassinato de Lemuel, de uma cidadã portuguesa, alegadamente por um cidadão português, mostrou mais uma vez o que é a justiça em Portugal. E eu nunca me hei de esquecer, eu já contei esta história em sete própria, lá está, roubando a palavra ao Ricardo, que é uma resposta do Procurador-Geral da República a propósito de uma palavra chamada oitiva, e vale a pena se calhar só recordar isto como um momento importante de 2011, porque a maior parte das pessoas não reparou nisso, que foi os brasileiros na altura pediram para Duarte Lima ser investigado cá e mandaram um pedido formal à Procuradoria e pediam a oitiva de Duarte Lima. E eu nunca me esqueci que Pinto Monteiro decidiu vir fazer humor para a imprensa e respondeu ao Sol a dizer: eles pediram-nos para fazer a oitiva de Duarte Lima, imaginem, tive que andar a contactar pessoas para saber o que é que a oitiva queria dizer, quase naquela, fazer uma espécie de anedota com os parolos dos brasileiros que andam ali, e sendo que a oitiva bastava googlar e significa audição. E então, isto é tão emblemático do que é a justiça em Portugal, tão emblemático do que é estar preso àqueles detalhes que não interessam nada, estar embrulhado em pormenores técnicos e arranjar desculpas atrás de desculpas e formalismos atrás de formalismos para não fazer nada. Foi basicamente o que Portugal fez no caso do assassinato da Rosalina Ribeiro. E ver, ao mesmo tempo, esse país, tipo o Brasil, não é? E nós gozamos, as polícias, não sei o quê, fazer, apesar de tudo, uma investigação profundíssima e encontrarem haver uma acusação real de uma pessoa, que neste caso é o Duarte Lima, e este sentido que realmente em Portugal nunca nada de importante se passa. Há ilações políticas e de âmbito geral a tirar do caso de Duarte Lima, Pedro Mexia? Ou é um caso concreto e fica como um caso concreto de justiça? Quer dizer, ilações sobre o funcionamento da justiça, não diria que fosse o caso mais emblemático, não só porque é um crime a ser, quer dizer, um crime aconteceu, não se sabe quem o cometeu, mas é um crime especial, não é? Estamos a falar do crime do homicídio. Acho mais relevante a questão do crime económico como sendo exemplificativo. Aliás, nos jornais relataram um facto que, a ser verdade, é um bocadinho impressionante, que foi quando foi perguntado sobre o negócio do BPN, os terrenos de Oeiras, etc., Duarte Lima não quis falar, e quando lhe fizeram perguntas que eram de molde a poder ou não dar um alibi ao filho e inocentar o filho, ele não quis prestar declarações, o que me pareceu um bocadinho inquieto. Mas eu acho que o caso mais relevante, porque aqui há o problema da extradição, não haver acordo de extradição, etc. O caso mais relevante da justiça portuguesa, apesar de tudo, pareceu-me ser o caso Isaltino, mais importante, mais sintomático, porque foi um caso de alguém que foi condenado e que usou toda a panóplia de processos, de manobras dilatórias, de recursos, de prescrições, de recusas de juiz, de apensos e desapensos, e de facto acaba o ano em casa. E eu acho, já acho que... E ganhou recurso. Acho que já o disse aqui, acho que as pessoas devem ser presas se forem provadas em tribunal que foram culpadas, naturalmente, isso nem está em discussão, mas se forem dadas como culpadas, é importante que as pessoas sejam presas para a paz social, porque o caso do caso Isaltino Moraes, como outros, criam na população a ideia de facto uma impunidade que, se em geral é mau, num momento como este, é catastrófico. Nos surpreendeu o desenvolvimento que este caso Isaltino e o caso com Duarte Lima vieram a ter? Sim, eu acompanhei o desenvolvimento mediático do caso Duarte Lima, e eu acho sinceramente que, enfim, as coisas foram dramatizadas, e numa altura como aquela que nós vivemos é preciso ver as coisas pela positiva, e o certo é que o caso Duarte Lima é revelador, vamos lá ver, de que de facto o Brasil é um mundo de oportunidades. Enfim, há iniciativas, se as pessoas tiverem iniciativa, podem... Lá está, os professores a quem Pedro Passos Coelho aconselhou uma viagem, entre outros destinos tropicais, ao Brasil,
Pode ser uma inspiração, diria eu. Pode ser uma inspiração. Para o João Miguel Tavares, Duarte Lima é a personalidade nacional do ano. Qual seria a sua escolha, Pedro Mexia? Há uma personalidade que eu acho particularmente interessante, enfim, a personalidade que já falámos aqui, também seria o ministro Gaspar, mas que é o Álvaro. Porque, pois já é muito bom poder dizer. Sim, assim, porque eu tinha lido algumas coisas que ele escrevia no blog, alguns artigos dele, comprei o livro dele, e aquilo a mim que não sei nada de economia, mas que como todos nós tento perceber e ouvir até opiniões de diferentes áreas ideológicas, muito daquilo que ele dizia para mim fazia sentido, e dá a ideia que ele tinha uma noção, embora vê-se no Canadá há muitos anos, que tinha uma noção do que era a economia portuguesa e que, portanto, era de esperar que ele... E acho que toda a gente concorda que é o ministro que está mais no zero em termos da obra feita. E isso é muito curioso, porque este governo em especial houve todo um movimento, digamos, intelectual, no sentido amplo do termo, que o precedeu de pessoas que supostamente estudaram o país e tinham uma receita para o país. E, em alguns casos, eu espero que tenham e que ela se venha a revelar útil. Noutros casos já vimos que não. E o caso da economia, que está ligado ao crescimento, o tal que não existe, é um dos casos mais flagrantes. O Ricardo escolhe como figura do ano o povo português. É o Zé Povinho do Manguito ou é outra figura alusiva? Não é bem o Manguito, o gesto que o povo português, pelo qual eu queria escolher o povo português, é aquele, como é que se chama aquele gesto de pôr a cruzinha no boletim? Era esse. Eu escolho o povo português porque, enfim, é uma das últimas oportunidades de poder escolher o povo português, por causa daquilo que falámos há pouco, neste ano ainda foi o povo português que fez uma escolha. É como vê o teu carinho pela democracia burguesa. A democracia é o melhor que nós temos. O que é que se pode fazer? Não há melhor. Também partilho. Obrigado. E o povo português infligiu isto a si próprio, em certa medida, não é? Quer dizer, o povo português votou esmagadoramente nos partidos que assinaram os acordos com a Troika e em maioria, nos dois. E as sondagens mantêm-se muito favoráveis ao governo. Mantém, e portanto, o Álvaro é de facto um ministro interessante, porque ele nesse mesmo livro, diz que a dívida tem de ser renegociada. Isto era o que ele dizia ainda antes, em abril, acho eu, ainda antes de ter ido para o governo, que é forçoso que a dívida seja renegociada, e é isso, o que me custa a compreender é que o facto de uma pessoa ir para o governo mude a opinião sobre uma coisa que parece evidente. Talvez possamos aproveitar também para definir as figuras internacionais de 2011. Qual é a sua escolha, Pedro Mexia? É o Berlusconi, porque acho que é das figuras que... Talvez fosse a figura cuja saída alegrou mais gente. Porque há pessoas que têm uma grande hostilidade na área ideológica oposta a ele ou a eles, mas o caso do Berlusconi, acho que houve um alívio à esquerda e à direita em quase todo o lado, porque, enfim, um país como a Itália, ter aquele bufão há tantos anos e ter sido ele a figura que tem dominado esta nova fase da política italiana desde a queda da democracia cristã e do Partido Comunista, era lamentável e felizmente isso acabou. O João Miguel Tavares elege uma figura que já está a ganhar contornos mitológicos, mas que daqui por um ano até pode já nem existir. O par Mercosi é uma escolha pela positiva ou pela negativa, João Miguel Tavares? Eu digo que é uma escolha realista, na verdade. É mesmo esta resposta à política. Eu digo que é uma escolha realista, ou seja... Como eu acho que tudo isto é relativamente inevitável e, portanto, basicamente nós não estamos ou seja, há um desejo, por exemplo, Ricardo Araújo Pereira deseja muito isto, de uma espécie de controlar a história, de controlar aquilo que nos está a acontecer. Mas a Europa, e Portugal por arrasto, com muito mais razão, não tem essa capacidade. Política, não é? Mas foi ultrapassada, como de vez em quando acontece. De vez em quando a história... Controlar o que nos está a acontecer parece-me um objetivo de vida. Eu sei, mas como acontece muitas vezes no mundo e na vida, a história tem mais força e atropela-nos. E acho que é isso que, basicamente, neste momento está a acontecer. O par Mercosi foi aquilo que a Europa já se percebeu que não funcionava, tentou-se arranjar aquele par e lá se foi a democracia europeia. Que em breve será Mercoland. Lá se foi a democracia europeia de caminho, e nesse sentido, se calhar a França e a Alemanha saíram mais depressa da Europa do que propriamente a Inglaterra. Tentou-se fazer ali um contrapeso, eu acho que até bem intencionado no início, mas de facto é também um sinal de impotência esse par Mercosi. O que é que lhe desagrada mais no par Mercosi, Ricardo Araújo Pereira? Talvez o Osi. Não, estou a brincar. É difícil escolher, não é? É difícil escolher
E agora, quando passar a ser Mercoland, parece Não é, na verdade, um par. Parece... Há uma pessoa que, assim, vai a conduzir a motocicleta e outra vai no vai sidecar. atrás, quer sim, dizer, vai atrás por agarradinho. amor de Deus. Agarradinha é ela. É o mais baixinho. Mas agora, quando passar a Mercoland, parece uma espécie de Disneylândia da austeridade. Não é? Vamos à Mercoland pagar impostos e tal. Agora quero ir na montanha da Rússia do 13º mês. Se bem que também pode ser Mercopen. Mercopen. Bom, Mercopen. Se for Mercopen, a Europa vai ser um local interessante para Estás se a fazer viver. alusão às eleições francesas, Às eleições francesas, presidenciais, Mas- Brilhantes trocadilhos. onde há uma filha Marine Le de... Pen passará provavelmente à segunda volta Uma filha e de depois, Jean- em princípio, não Jean-Marie ganhará a Le segunda Pen. volta, mas bom, seja mesmo. Mas eu acho que, só para terminar isso, eu acho é isso. Lá está, a história foi ultrapassada. Eu ainda me lembro daquele tempo, lá está, em que éramos donos do nosso próprio destino, não é? Nós íamos todos votar e éramos nós que... era o povo, a raiz da palavra democracia. 1520. É a raiz da palavra democracia, Nessa altura, não é? É um governo que é decidido pelo povo. Sim. Agora, continua alguém a mandar no nosso destino, não somos nós. O Ricardo Araújo Pereira Às vezes ninguém manda. elege como figura internacional do ano os mercados. Outra entidade mitológica já. Sim. Que mandem nós. Que manda nós, com certeza que manda. Manda em nós, manda na Itália. Essa Agora manda, quer mas estes essa manda, senhores. essa manda, mas não tem rosto. Pois não, exatamente. Mas isso é que é curioso. É uma entidade sem rosto, mas que, mesmo do ponto de vista lexical, associa-se... Por exemplo, os mercados estão nervosos. São características humanas que contribuem para o impossível, que é para humanizar uma entidade que é, antes pelo contrário, que é desumana. Estamos a maior parte das reféns vezes. dos mercados. Os mercados Pedro Mexia. estão nervosos, riscos de contágio da dívida. Enfim, não, isso não acontece às dívidas. É para as pessoas. Estamos aparentemente, e isto que o Ricardo agora disse, É extremamente é interessante. extremamente interessante, é extremamente interessante Sabia porque, que era de isso. facto, muitos dos problemas do mundo, e sobretudo nesta última década, têm a ver com uma economia e umas finanças que se regeram muito por estados de espírito, por questões completamente imateriais, que já não têm a ver com a produção, com a existência e com a criação de riqueza, mas com questões como a confiança, que sempre tiveram, sempre existiram, mas que nos últimos tempos, nomeadamente os produtos financeiros, entraram em graus de complexidade absolutamente abstruso e num sistema que era muito fácil ruir, como se verificou. Bom, o ano está a chegar ao fim e esta reunião também. Vamos fechar 2011 com decretos para 2012. O que é que quer decretar para o próximo ano, Pedro Mexia? Eu gostava, embora as eleições sejam só em 2013 e são em 2012 ou em 2013, são em 2012, sim, no final de 2012. Gostava que nas eleições americanas, tendo em conta que é um país que tem a sua importância, que fosse uma eleição decidida entre dois adultos. Sabemos que vai haver um que... Não é Newt Gingrich um dos adultos? Não é Newt Gingrich um dos adultos. Infelizmente o único adulto republicano é o Romney, que não é de facto um candidato nada entusiasmante, mas que é o único que não tem problemas com, sei lá, com o Darwin e coisas desse género. Aborrece-me pessoas que têm problemas com o Darwin e portanto, de facto, o John McCain, que infelizmente também teve que vender a alma ao diabo ao escolher a Sarah Palin como sua vice-presidente, candidata a vice-presidente, refere-se aos candidatos republicanos como hobbits, que são as criaturas do Senhor dos Anéis. E, de facto, eu gostava que as eleições americanas tivessem alguma altura. Algum nível. Os Frodos. O João Miguel Tavares decreta que estejamos à altura de Salvação Barreto em 2012. Decreto Ben-Hur é sempre um filme que dispõe bem. E porque na verdade, eu acho que é isso. Nós estamos metidos num filme que não é nosso, não é? E de vez em quando, mas depois de repente aparecia aquele forcado que conseguia pegar o touro pelos cornos. E eu acho que, de certa maneira, simbolicamente, já que falámos tanto da mitologia e metáforas neste belo e lindo programa, é um bocadinho isso que eu desejo, é esta capacidade de nós vamos levar com o touro, de certeza absoluta. E ao menos é ter a coragem de pegar pelos cornos. É subtil e tão bonito. O decreto mais ousado é o do Ricardo Araújo Pereira, decreta que Portugal continua a existir. Exato. Era isso que eu pedia, era que Portugal continuasse a existir. Eu vou, todos os anos, quando vou à Feira do Livro, encontro aquela banca daqueles líricos que dizem a Olivença é nossa. E eu
Se Moscavide for nosso no final de 2012, eu já fico satisfeito. Eu não quero ainda ir buscar coisas que já foram. É o pedido mais modesto que eu já uma vez ouvi. Vamos pedir o possível. Não é? Moscavide é nosso. São João da Talha é nosso. Já não era mau. Alfanhões. Está concluído mais um ano de governação, não apenas mais uma reunião, mais um ano de governação na sombra. Para o ano, ou seja, daqui por uma semana, está de volta o Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Boas entradas e boas passas. E boa sorte.